Taxa Selic, IGPM, DI e IPCA. Quer decifrar toda essa salada de letrinhas? Então bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jefferson e no vídeo de hoje aqui do Saúde Financeira eu vou estar apresentando para vocês os principais indexadores econômicos, indexadores financeiros. Meu objetivo com esse vídeo é auxiliá-los para quando vocês forem escolher algum produto financeiro, não se surpreendam com alguma sigla que apareça que possa acabar te confundindo e escolher um produto que não se adeque à sua realidade, ao que você realmente deseja investir. O que são os indexadores econômicos? Indexador econômico é um levantamento estatístico que demonstra a situação econômica de uma área num determinado prazo. Basicamente, eles são termômetros econômicos que mostram se determinado país ou região se expandiu ou se contraiu economicamente. Beleza, Jefferson, mas como ele pode interferir nos meus investimentos? Há grandes duas categorias de investimento, a pré-fixada e a pós-fixada. A pré-fixada, o investidor conhece por antemão o quanto ele vai retirar lá no final do investimento dele. Aqui a gente não vai usar muito esses indexadores. Já na pós-fixada, a gente vai utilizar desses indexadores financeiros, porque alguns investimentos eles são indexados à variação da taxa Selic, ao CDI ou ao DI, ou mesmo ao IPCA, que é a inflação, ou ao IGPM. A primeira que eu vou abordar com vocês aqui é a taxa Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é a taxa básica de juros no Brasil. Ela funciona de muitas formas. Uma delas seria controlar a inflação do país ou mesmo arrecadar recursos para o governo. Existem duas taxas Selics, a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta é aquela que a gente vê sair no noticiário. É ela a taxa que serve de parâmetro para todas as outras taxas do mercado. A taxa Selic Over é a taxa efetiva praticada no Brasil. Ou seja, ela é a taxa que o mercado conseguiu definir mais próxima à taxa Selic Meta definida anteriormente. Historicamente no Brasil, a Selic Over fica 0,10, 0,11 abaixo da Selic Meta. A Selic Meta é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária. São reuniões que acontecem 8 vezes ao ano. Nessas reuniões, dependendo de como está a situação econômica do país, eles estimulam ou não a economia, definindo a Selic Meta. Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais perceptível por que essa variação na taxa Selic. Porque eles variam a taxa Selic. Quando a inflação sobe devido ao aumento no consumo, o governo tende a aumentar a taxa Selic para regular o poder de compra das pessoas, para limitar o crédito a essas pessoas. Ou seja, empréstimos ficarão mais caros, é mais difícil a gente conseguir um dinheiro emprestado no banco. Empresas fazerem solicitações para desenvolverem ela mesma. Logo, a oferta monetária no país tende a ficar mais escassa, e assim fazendo a inflação diminuir. Já quando o governo quer estimular o consumo, eles tendem a diminuir a taxa Selic, que é o que está acontecendo agora. Logo, a oferta, o crédito fica mais acessível às pessoas e às empresas. Eles conseguem captar mais dinheiro dos bancos porque os juros é menor e assim eles movimentam mais a economia. Um ponto que a taxa Selic afeta muito a vida dos brasileiros é porque ela controla o rendimento da caderneta de poupança. Ou seja, sempre que a taxa Selic estiver superior a 8,5% ao ano, a sua poupança, a nossa poupança, vai render 0,5 ao mês mais TR, que é a taxa referencial. Já se a taxa Selic estiver inferior a esse valor, que é o nosso caso hoje, a caderneta de poupança vai render 70% do valor da taxa Selic mais TR. Agora vamos falar do DI, ou CDI como é conhecido, que é o depósito interbancário. Eles são a taxa de juros negociada entre bancos quando os mesmos não possuem garantia em títulos públicos. O valor da taxa DI é sempre muito próximo à taxa Selic, variando de 0,1 a 0,2% a menos. Mas por que a menos se ela apresenta maior risco às instituições financeiras? Sendo que se ela baseasse a taxa Selic, ela teria a garantia de um título público. Isso porque os bancos também têm o interesse em manter o DI um pouco inferior à taxa Selic, porque eles captam muito mais recursos do que emprestam. Logo, eles também querem pagar esses juros um pouco menos do que a taxa Selic. Resumidamente, é favorável os bancos captarem
dinheiro e for emprestarem baseado na taxa CDI, porque eles captam muito mais recursos do que emprestam. Então, se você está lá escolhendo algum produto bancário para investir, que ele é pago pelo CDI, você não vai se confundir e querer saber do que se trata esse CDI. Vamos falar agora do IPCA. IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ele é o indicador oficial da inflação no Brasil e ele é calculado pelo IBGE. Ele indica a oscilação de preços no mercado se baseando numa cesta básica pré-definida. Ele mede quando há aumento ou diminuição generalizada dos preços e basicamente ele vai definir se houve inflação ou deflação. Ele é calculado a partir do consumo familiar das pessoas que têm de 1 até 40 salários mínimos. Lembrando que ele mede a variação desses preços dos produtos que estão na gôndola do mercado, ou seja, os produtos que eu e você vamos comprar lá na prateleira. Uma alta do IPCA significa uma alta demanda de produtos, de determinado produto. E o que interfere nos seus investimentos se ele estiver baseado ao IPCA? Significa que você não vai perder poder de compra, ou seja, o seu dinheiro vai estar se corrigindo conforme varia a inflação. Então, títulos de longo prazo te dão maior segurança se eles estão lastreados, se eles estão indexados ao IPCA, porque o seu poder de compra hoje se torna o mesmo daqui 50 anos. Por exemplo, R$1.000 hoje não vai valer o mesmo tanto de R$1.000 daqui 5 anos. Porém, se eu investir R$1.000 hoje baseado no IPCA, na variação do IPCA, eu vou ter R$1.000 mais o que o IPCA variou. Então, o meu poder de compra ele não se altera com o tempo. Por último, vamos falar do IGPM. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado. Ele é outra forma de se calcular a variação de preços de produtos e serviços. Diferentemente do IPCA, que calcula a variação de preços dos produtos na gôndola, o IGPM calcula a variação de produtos no atacado e na construção. Quem calcula o IGPM é a FGV, e o mercado privado leva muito em consideração esse valor, principalmente o mercado residencial. Nos investimentos, é difícil achar algum produto pós-fixado que se vai te pagar a variação do IGPM, a valorização do IGPM. Quem leva muito em consideração é o mercado de fundos imobiliários, porque como o locatário se baseia muito na taxa do IGPM para redefinir o valor do aluguel, quem investe em fundo imobiliário é sempre bom estar prestando atenção de como está essa taxa, como está o se desenvolver dela, para saber como vai ficar a situação dos imóveis que ele está investindo. Na prática, é difícil achar um produto de renda fixa que é baseado na variação do IGPM. Porém, quem investe em fundos imobiliários é bom ficar atento à variação desse índice, porque como os contratos de aluguéis são redefinidos os valores conforme o aumento ou a diminuição do IGPM, é bom você ficar antenado, ficar por dentro de como está isso e como os seus fundos se desenrolam nas negociações conforme foi a variação do IGPM. Se o aluguel do imóvel vai subir, vai descer, e aí cabe a você fazer uma análise e chegar a uma conclusão. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu apresentei para vocês os indexadores financeiros, como eles vão impactar nos seus investimentos e o porquê você deve saber o que são para chegar no final do dia e ter a consciência tranquila que escolheu o melhor indexador para o seu investimento. Agora eu tenho certeza que quando você for se deparar com todas essas siglas, você vai saber qual o impacto que ela vai ter na sua vida, nos seus produtos financeiros, e vai poder escolher muito mais tranquilamente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!